a grande honra de receber hoje aqui na TV Comunitária o advogado Cláudio Luciano Valença Mota, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso. É um trabalho muito importante, todo mundo sabe, e vocês devem estar muito curiosos, muito aflitos, assim como eu, para saber de muita coisa que ele veio trazer para nós. Ele, como advogado agora, né, ele já ocupou vários cargos, já exerceu muitas funções, e eu vou pedir para ele contar para nós quem é ele. Quem é o doutor Cláudio Luciano Valença Mota? Bom, antes de tudo, muito obrigado pelo convite honroso de participar desse programa também. Excelente, né, Maria? A gente tem ótimas referências e eu acompanho sempre o seu programa. Antes de tudo, eu queria dizer que eu sou um ser humano em constante busca de evolução, antes de qualquer coisa. Uhum. E por ser espírita, eu acredito que nós temos uma missão na vida de construir uma realidade melhor a cada dia. Então, a minha busca é sempre ser melhor a cada dia. E nessa busca, eu já tive várias funções. Fui professor universitário, fui promotor de justiça e advogo há 40 anos. E atualmente eu sou presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso da OAB, com muita honra. Foi até ótimo você falar, porque eu esqueci da palavra OAB, da qual eu considero muito, né? Sempre entrevistei muita turma de lá, mas ótimo. Então, esse nosso trabalho, ele tem sido feito, ele é um trabalho voluntário, é um trabalho que tem uma conotação sempre espontânea das pessoas que participam da minha comissão. Eu presido a comissão, mas eu tenho vários membros que acompanham, que me ajudam nessa tarefa de tentar mostrar um pouco da realidade do envelhecimento no mundo, como uma realidade que precisa ser modificada, sob pena de nós chegarmos a um impasse intransponível, né? A questão do envelhecimento é uma questão que preocupa o mundo está envelhecendo, né? Muito em função das quedas de fecundidade, né? Nós temos hoje uma redução muito grande da taxa de natalidade, e a fecundidade tem diminuído, e com isso o mundo envelheceu. As pessoas estão envelhecendo, embora também a expectativa de vida tenha aumentado consideravelmente em função dos avanços da medicina, dos avanços da ciência, e é uma questão que precisa ser tratada de forma mais responsável pelo mundo como um todo, né? Como que você considera que esse tema do idoso, que enfoca questões teóricas e práticas, como você considera que ele esteja colocado hoje na sociedade? Bem, a primeira análise que a gente precisa fazer é como que o idoso se coloca na sociedade. Eu acho que existe uma proteção que se faz aos direitos do idoso que é fundamental, né? O idoso realmente precisa ter seus direitos resguardados, protegidos, amparados, mas é preciso também que o idoso tenha consciência dele mesmo. É preciso que ele saiba que ele é peça fundamental num processo de crescimento das questões humanas, das questões sociais. O idoso ele não pode se deixar levar pela autoflagelação, pelas questões ligadas a se desconsiderar como ser humano, a relegar o seu cuidado pessoal, né? O idoso precisa também manter a autoestima. Um dos aspectos mais fundamentais que eu entendo é que o idoso
precisa ter a autoestima sempre em grande consideração. Por isso, o processo não é apenas da sociedade em criar mecanismos de defesa e proteção ao idoso, mas ele próprio se reconhecer como um ser capaz de produzir, capaz de ser útil, capaz de evoluir com essa sociedade que está aí. E para isso, nós temos que criar mecanismos também de autoestima, de preservação da autoestima do idoso, né? Integrando nos processos públicos e privados pela sua experiência, pela sua vivência, pela sua capacidade de reflexão, de ter serenidade, de equilíbrio, né? Esses fatores que hoje fazem com que as pessoas com mais experiência sejam fundamentais nos processos decisórios devem ser integrados ao processo de desenvolvimento de uma sociedade como um todo. Então, é uma preocupação que tem que ser do governo, das instituições públicas em dar as garantias ao idoso e também o idoso de reconhecer-se como um ser capaz de produzir, de desenvolver, de criar, né? Processo de criatividade, da geração de ideias, né? Eu acho que nós vivemos num mundo em que precisamos ter ideias. E as ideias não são exclusivas de uma pessoa, as ideias são do mundo, as ideias são de todos. E esse processo de incorporação de ideias, de valores, de experiências, de vivências é que faz o crescimento de uma nação, de um país, de uma comunidade. Enfim, o idoso ele tem que ser criativo, produtivo e, acima de tudo, preservar a sua autoestima sempre com a melhor das possibilidades de crescimento. Uhum. Vamos pegar essas áreas que você, né, dentro da proposta que nós fizemos para você e da sua resposta, foi possível a gente também pensar, né? Então, e você colocou bem aqui, eu queria saber, em termos da requalificação do idoso, eu queria saber assim, como que ela pode se dar, o que você acha que falta muito, né? O que está errado, o que está errado naquele sentido de que... O que pode mudar. É dentro de uma construção, né? Muito bem. Nós estamos desenvolvendo um projeto, até com o Ministério Público, ainda está em fase embrionária, com a participação de uma ONG, para criarmos as unidades. Eu vou dizer um nome que ainda não é o nome definitivo, nem a ideia final. Tá. Mas unidades municipais em que os idosos terão a possibilidade de se reunirem para criação de instrumentos de qualificação, de treinamento, né? Nós estamos pensando em criar essas unidades municipais com a participação da OAB e do Ministério Público, para que o idoso tenha um local adequado de trabalho e de integração. Esses centros comunitários que existem, que muitas vezes são muito bem-vindos e muito bem organizados, em que os idosos participam e têm suas atividades, muitas vezes eles têm uma conotação muito mais de lazer, muito mais lúdica, muito mais de entretenimento. Nós estamos pensando em algo em que o idoso participe com criação e geração de ideias, com criação de valores, com processos que possam gerar negócios, né? Porque isso faz parte desse processo e dessa intenção que eu vejo de criar e de melhorar os processos de autoestima, né? Então, esses centros de formação e de capacitação, eles vão gerar oportunidade de negócio para os idosos, né? Até através do próprio empreendedorismo, que é muito importante. Além disso, eu acho que
nós temos que requalificar os idosos. O que eu chamo de requalificar os idosos? É criar programas de treinamento que possam, aproveitando as capacidades das pessoas idosas, das pessoas que já viveram, já tiveram uma vida profissional ativa, trazer a elas novos conhecimentos técnicos, científicos, né? Requalificar através de um trabalho sério e direcionado para que ela também, com toda a experiência adquirida, possa elaborar e criar novos processos de geração de riqueza, de renda, de trabalho, de empreendedorismo. Então, nós pensamos que esse é o caminho da sociedade. Nós temos que mudar essa visão apenas de colocar o idoso para fazer atividades de lazer, de entretenimento, mas sim trazer o idoso para a participação ativa nos processos. Muitas vezes até de participação na comunidade, no sentido de prestação de serviço. Claro. Mas o que você está colocando, eu acho que é o sentido próprio da requalificação, que é esse sentido do conhecimento mesmo. Sim, do conhecimento científico. O que é a velhice, o que é a contribuição da velhice, né? O entendimento de todo o processo que a sociedade vive. Sim. Bom, enfim, como outra área qualquer, né, a fase. Porque eu brinco o seguinte, um dia eu fiquei brincando com as ideias, eu cheguei à conclusão que tinha 25 idades. Porque falava assim, a primeira idade, a primeira infância, a segunda infância, a terceira, acho que ia até aí, né? Uns tempo atrás. E aí eu falava assim, aí vem a adolescência, a puberdade, a juventude, o adulto jovem, o adulto mais amadurecido. Eu sei que eu cheguei em 25. Aí eu lembrei da 25ª hora, né? Não, deixa eu parar com esse negócio, porque senão vou ficar tantã aqui daqui um pouquinho. Ô, Flávio, mas deixa eu te contar. Nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo agora e nós voltamos no segundo bloco e aí nós vamos conversar com os outros dois temas. Um até você já falou um pouquinho dele, que são os direitos dos idosos. E eu quero trabalhar muito com você a questão da violência contra os idosos. Certamente. Né? Então, com todo prazer. A turminha aqui já está acostumada. O nosso intervalo é de 1 minuto. Estaremos aqui rapidinho. Venha gravar sua peça audiovisual na TVC Produções. Além dos melhores equipamentos que garantem qualidade estética de som e imagem, nossos estúdios contam com revestimento acústico, ar-condicionado, chroma key, teleprompter e tudo o que você precisa para gravar o melhor vídeo para o seu projeto. Entre em contato e faça um orçamento. Ligue 31 3024 2755. Nós estamos conversando hoje com o advogado Dr. Cláudio Luciano Valença Mota, que, entre várias atividades, hoje ele ocupa o cargo de presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso da OAB. E tem está trazendo várias propostas aqui para nós, algumas da maior validade, né? E eu queria começar a abordar com ele aqui agora um tema muito difícil, tanto para as pessoas, como para as pessoas que sofrem, como para as pessoas que estão em contato, né? Que é o problema da violência contra o idoso. Eu gostaria, Cláudio, que você falasse um pouco para nós o que vocês têm conseguido apurar até agora
da violência contra o idoso? O que é principal aí nessa área? Bem, você está abordando um tema bastante complexo e muito importante, né? A violência contra o idoso, ela existe em todos os níveis, né? Seja a física, a psicológica, os abusos financeiros, até mesmo os abusos sexuais, a negligência, o abandono, são vários tipos de violência que se comete hoje contra o idoso. Agora, eu acho que um dos problemas maiores que nós temos hoje é o silêncio, é a falta da denúncia, é a falta da informação. As pessoas têm medo de relatar os seus problemas, as pessoas têm medo de publicamente se manifestarem e procurarem os órgãos de defesa dos direitos do idoso. E isso eu faço uma advertência a todas as pessoas que estejam nessas condições, que não tenham medo, que não tenham receio de relatar os seus problemas, que não tenham receio de denunciar violências que existem, muitas vezes de forma velada, contra os idosos. Porque se pensa, muitas vezes, que essa violência ela tem que ser ativa. Muitas vezes a violência é passiva, é a omissão. A omissão é uma das formas terríveis de violência que se comete contra o idoso. Então, as famílias abandonam os seus idosos, né? Muitas vezes retiram deles as condições, retiram dele o cartão de aposentadoria, retiram deles as condições de sair, de se locomover, de ter relacionamentos, e o abandonam em condições precárias, sob os olhos complacentes de uma sociedade que prefere desconhecer esse problema. Muitas vezes na própria casa, na própria comunidade que você vive, certamente você conhece casos e, por algum motivo, as pessoas deixam de relatar os fatos e de levar ao conhecimento das autoridades para que as providências sejam tomadas. Então, o silêncio é, sem dúvida alguma, uma grande violência que se faz contra o idoso, além de todas as outras práticas terríveis que são feitas contra o idoso. Pois é, Cláudio, eu acho que essa sua colocação ela é muito importante. E eu queria trazer aqui um exemplo que eu acho que essa fase do envelhecimento, né, das pessoas que atingiram uma determinada idade e que elas próprias avaliam que elas têm uma limitação, que, né, mas tem que avaliar certo, porque se elas têm uma limitação, elas têm outras possibilidades, né? Sem dúvida. Mas eu queria lembrar aqui a luta que foi da denúncia da violência contra a mulher, de um modo geral. Sim. A mulher também, no começo, ela teve uma atitude dessas de repressão, né, ao próprio fato que aconteceu. Muitas vezes depois, você sabe disso melhor do que eu, depois de denunciado, ela ia lá tentar retirar. Sim, né? Até por medo. Sempre por medo, talvez até por medo, não está certo. Mas eu queria só ressaltar para nós, que estamos começando a enfrentar claramente agora esses problemas, é que a nossa luta talvez seja um pouco mais fácil do que a das mulheres, porque nós já temos até o exemplo delas para poder, os bons exemplos para poder seguir. Sim, né? sim. Quando a mulher saiu de casa e começou a denunciar, né, a situação dela melhorou muito, né? Sem dúvida. Ela melhorou muito. O próprio Estado foi obrigado a criar as casas de acolhimento, né? De proibir as pessoas agressoras de não chegarem perto, de transferir essas pessoas
muito violentadas para outros lugares. Sem dúvida. Então, não só a pessoa teve que tomar a atitude concreta, né, de denunciar, como ela provocou a atitude do próprio Estado. Com certeza. Eu acho que a luta da mulher, ela tem um papel fundamental na evolução de todas as demais, né? De todas as minorias, chamadas assim, de todas as classes, de todas as pessoas que se sentem de alguma forma discriminadas por qualquer razão. A discriminação, seja ela qual for, é um crime, né? A discriminação é um processo de desamor, é um processo de afronta à dignidade humana, seja ela qual for, de sexo, de cor, de raça, de preferência política, de partidarismos, enfim. Nós não temos que discriminar, nós temos que conviver com as diferenças, porque a diferença é que faz o crescimento das pessoas, né? O respeito às ideias, o respeito à individualidade, o respeito às opiniões. E a mulher que teve, ao longo de toda uma história, de todo um processo de evolução dos seus direitos, teve vários tipos de discriminação, vários tipos de ofensa e de agressão, ela saiu do papel de vítima, né, para um papel de atuação plena, né? A mulher cada vez mais participa dos processos de crescimento da humanidade, de crescimento de evolução mesmo do conhecimento, e deve estar cada vez mais atuante. E o papel das redes sociais tem sido muito importante. Eu ouvia recentemente uma entrevista que foi dada numa dessas emissoras de rádio, dizendo sobre a denúncia que está sendo feita recentemente das mulheres vítimas de agressões e de abusos sexuais em relação aos médicos ginecologistas. Então, um processo que se deflagrou de uma denúncia isolada atingiu uma evolução, um universo muito grande, né? A partir da denúncia, a partir da comprovação de que casos similares ocorreram. Então, esse é o papel da mídia, né? Esse é o papel das redes sociais, de tornar públicos os casos de discriminação, de abusos contra mulheres, contra quaisquer tipos de religião, contra raças, contra credos, contra as questões políticas, contra os idosos. Então, por isso eu disse, o silêncio é a maior violência que se comete. Quando se omite, quando as pessoas deixam de enfrentar a realidade e de dizer o que realmente precisam, elas estão cometendo uma violência, ainda que passivamente. Então, o processo é denunciar, informar, para que a gente possa esclarecer, orientar e crescer com os processos de defesa dos direitos. Pois é, essa primeira coragem, ela é muito importante. Nós temos que saber que depois dessa primeira coragem, que é a nossa de denunciar, né, muitas outras coragens vão chegar junto a nós. Eles estão já me fazendo sinalzinho ali que nosso tempo está quase acabando, mas ainda dá tempo de você falar sobre, um pouquinho mais sobre o direito das mulheres, do idoso. Muito bem. E principalmente da mulher idosa, né? Porque nós temos também a necessidade de defendermos também a participação da mulher cada vez maior na nossa sociedade, né? Precisamos disso. A mulher é um agente fundamental e parceiro do homem. Nós temos a absoluta igualdade e é assim que devemos crescer. Muito bem. A questão do envelhecimento, eu tenho aqui alguns dados, por exemplo, em 2050, Maria, nós vamos ter no mundo 2 bilhões de idosos. Imagine que hoje nós temos aproximadamente 7
7,5 bilhões de pessoas no mundo. Em 2050, nós teremos 2 bilhões de idosos. Ou seja, a África, a América e a Ásia, que tem uma população intensa, e a Europa também um pouco menos, ela vai passar, esses continentes vão passar por processos de envelhecimento seríssimos, até porque, como eu disse no início, as expectativas de vida aumentam, a fecundidade diminui, né? As pessoas hoje querem ter menos filhos, né? Cada vez menos. Né? Eu me lembro que meu avô teve 13 filhos, né? Hoje em dia... Que nem minha mãe, né? É raríssimo. Minha mãe está com 98 anos aí, depois de 13 filhos. Imagine, hoje em dia é impensável uma família ter sequer 6, 7 filhos, né? Ainda claro. mais, hoje se pensa em 1, 2 filhos no máximo, 3. Enfim, o mundo vai envelhecer, em 2050 terá 2 bilhões de idosos, né? E nós vamos ter problemas diversos com esse envelhecimento. Um deles, o problema da saúde. Nós temos que repensar os processos de saúde do país, de previdência, os cuidados que nós temos que ter com os idosos, a questão da mobilidade urbana, que é fundamental, né? Como que nós vamos conduzir essas pessoas de maior idade? Nós temos dificuldades sérias com o transporte, né? Os idosos hoje têm problemas sérios de transporte, porque os veículos muitas vezes não são adaptados para essa realidade. A questão da cultura, da evolução, da adequação dos processos de treinamento e de formação dos idosos, que eu me referi a você, é fundamental que a sociedade repense uma forma de requalificar os idosos, e a sobrecarga das famílias. O idoso não pode ser considerado como uma carga a mais. Ele é uma peça fundamental no processo da configuração das realidades, dos anseios da família, e ele é a experiência viva daquilo que realmente o mundo precisa para ser melhor. É o que penso. Pois é, eu vou ter que te agradecer muito, mas já te convidando para uma outra volta aqui, né? Essa história da paridade dos seres humanos. Não é verdade? Né? E todas as questões nós vamos ter que aprofundar. Com todo prazer, Maria. Vai ser um prazer sempre estar aqui com você. Muito obrigada, e eu queria agradecer a todas as pessoas que nos acompanham neste trabalho, a equipe técnica que está aqui produzindo esse programa, e a todas as pessoas aqui da TV Comunitária, que é uma grande comunidade, todo mundo ajuda todo mundo. Então, eu queria agradecer a essa turma toda que ajudou na produção desse programa. Até mais.